Hello, hello, hola, hola, I'm in a place called Vertigo, don't stop, that's right guys, hello, hello, good evening everyone, sejam todos muito bem-vindos, uma super boa noite, welcome to English Air here, I am Felipe Veloso, and we're going to have another class tonight. Very good, very good. Então a gente vai ter mais uma aula hoje à noite. Super class, super aulões que acontecem todas as quartas às 8 da noite, todas as quartas-feiras, ok? Não perca, fica ligado, ok? Para você que ainda não é assinado, que você não fez assinatura no nosso canal, curte aí, sejam todos muito bem-vindos, ok? Dá uma olhadinha no link da bio, aqui na descrição, ok? Ali no nosso perfil e faz a tua inscrição lá para estar recebendo material exclusivo sobre os aulões de todas as quartas-feiras, ok? Very good, então sejam todos muito bem-vindos, that's right. Coloquei o título da aula ali, mas vou deixar aqui no comentário também. E fixo para que vocês possam, quem estiver chegando, quem estiver entrando aqui, possa tá enxergando sobre o que é o aulão hoje, ok? E como a gente tem falado ao longo deste mês, né, os nossos aulões têm sido sobre phrasal verbs, that's right, phrasal verbs no mês de agosto. August is our month for phrasal verbs, that's right. Que é um assunto, às vezes, tão difícil da gente entender, tão difícil da gente memorizar, né? Mas nós temos aprendido algumas técnicas, temos então desmistificado um pouco sobre os phrasal verbs. E infelizmente eles são difíceis por quê? Porque phrasal verbs nós devemos encarar como palavras novas, expressões únicas, expressões novas, expressões singulares. Ok? Então, phrasal verbs, eles são como expressões singulares, como palavras novas. Como você vai aprender uma palavra diferente? Você vai expandir o seu vocabulário, você vai pegar essa palavra, você vai... não sei como é que é estante em inglês. Não, beleza, então você vai lá procurar como é estante em inglês. E aí você acha lá que é shelf. Shelf, né? Mas só achar a palavra shelf, assim como procurar no Google Tradutor rapidinho, ou ir em algum lugar e achar a palavra rapidinho, assim, certamente você não vai assimilar essa palavra de cara, né? E phrasal verbs é a mesma coisa. Você procura um phrasal verbs ou você traduz alguma coisa esquisita lá que é um phrasal verb, e aí você vai lá e você vê, não é não é exatamente o que parecia aquela palavra. E aí, pra você, hello, be welcome, Marina, tudo bem? Então, pra você assimilar esta palavra nova, esse phrasal verb, né? Você precisa aplicá-lo. Você até pode decorá-lo, você pode fazer as suas listas, você pode ter aquela memória fotográfica que você anotou ali e certamente anotar as coisas, copiar as coisas, né? Por que o professor pede para vocês copiar as coisas do quadro, né? Porque o processo de copiar também é um dos processos de assimilar o conteúdo. Então isso com certeza ajuda, mas cada um tem que estudar o método, né? Que se conhece, né? Que conhece, que vai aprender mais. E o meu, com certeza, além de copiar, eu amo copiar coisas, mas o meu é também praticá-lo, é colocá-los em prática, fazer exemplos, é falar em voz alta, é poder assimilar e fazer com que esse phrasal verb se encaixe no meu dia a dia. Porque se não se encaixar, o que acontece também, não vou conseguir fixar muito bem, né? Não vou conseguir fixar, vai ficar meio esquisito, não vou conseguir assimilar ele. Ok, guys? So... para o nosso aulão de hoje, né, o que veremos? Então, o assunto da nossa aula vai ser exatamente phrasal verbs, mas em contraste com o quê? Prepositional words, que seriam as nossas palavras preposicionais, preposicionadas, né? Ou são palavras que elas precisam de preposições, verbos que precisam de preposições, ok? Be welcome, Kefelisker, ok? And everybody... Pode vir chegando, ok? E sintam-se bem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, seja sobre phrasal verbs, sobre prepositional words, or something else, ou qualquer outra coisa extra, ok? Tem algumas pessoas que fizeram alguns pedidos de vídeos para nós, ou simplesmente pra gente explicar algumas coisas, e guys, tá saindo, a vida é corrida, mas a gente coloca aqui pra nós, pra que vocês também consigam entender, pra que a gente também consiga explicar, e pra que todo mundo consiga, né, se inteirar ali do inglês. So, be welcome everybody, and let's go to our class. Let's go, yeah, let's go, yes. So,
Recadinhos já dados, ok? Pega aí, ó, o teu café, pega aí teu chá, pega aí o teu material de anotação, pega aí teu chimarrão também, né? Vai para um lugar onde você consiga se concentrar, ok? Para dar uma estudada em inglês, para dar uma focada aqui, ó, vamos dar uma direcionada aqui. Beleza? Que é aí um lugar, com certeza, onde você se sinta à vontade para estar falando em voz alta, porque a gente sempre frisa isso no início das nossas aulas, né? Para que você também possa estar praticando o seu speaking, ok? Eu falo, vocês têm uma noção ali da pronúncia, vocês tentam pronunciar e vocês vão saber, né? Se vocês estão pronunciando certo ou se vocês têm que praticar um pouco mais. E inglês é sobre isso mesmo, é sobre prática, assim como qualquer outra coisa que você for estudar, né? Matemática, nossa, matemática, eu nunca vi coisa mais prática do que matemática. Precisa praticar, senão você não fixa, ok? Então, o inglês não é diferente, ok, guys? So, be welcome everyone, and let's learn a little bit more about phrasal verbs and prepositional words. Então, sobre verbos frasais e as palavras que precisam de preposições, né? Os verbos preposicionados, ok? Very good, guys. Então, o que consiste, né? No que consiste, então, uma prepositional word e o que consiste um phrasal verb, né? Então, a gente tem aprendido que phrasal verbs são verbos mais preposição, certo? E se você tem um verbo e você tem uma preposição, você tem um phrasal verb, certo? Mais ou menos, certo? Eu falei isso tudo agora, pessoal, e teacher tá me mentindo, né? Teacher me falou que um verbo mais uma preposição era um phrasal verb. E sim, é verdade. Um verbo mais uma preposição é um phrasal verb. Hello everyone. Se tiverem qualquer dúvida aqui, ó, durante a aula, podem perguntar aqui, ok? Beleza? Sobre conteúdo ou sobre extra conteúdo aqui, beleza? Beleza, então. Show de bola. Let's go. Verbo mais preposição, verb plus preposition, it equals phrasal verb. Yes, it equals phrasal verb. Então, um verbo mais uma preposição é um phrasal verb, é com certeza. Entretanto, também pode ser um prepositional word. Oh my God. We have prepositional words now and we have phrasal verb. Yes, we have it. Sim, nós temos palavras preposicionadas e nós temos phrasal verb, sim. Qual que é a diferença delas duas? Uma coisa que eu posso lhe dizer se você quer falar inglês e tudo mais, não leve a mal, às vezes a gente pode pensar muito extremista, mas it doesn't matter. Não importa qual é a diferença delas duas, entendeu? Existem palavras que elas precisam de preposição. Então, prepositional words, de acordo com a sua transitividade, elas precisam de alguma preposição. Então, palavra mais preposição também pode ser uma prepositional word ou pode ser um phrasal verb. Preciso saber qual é a diferença de uma para outra? Não, a gente não precisa saber a diferença de uma para outra, certo? Porque se a gente colocar às vezes um phrasal verb ali, a gente pode até se confundir que ele seja uma prepositional word. E tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Prepositional words, eles têm um objetivo muito similar com um phrasal verb. Como assim, né? Um phrasal verb, o que ele é? Ele não... Você tem um verbo, tipo wake up. Wake up, nós temos o wake e nós temos o up. Às vezes, o nosso phrasal verb, ele não tem nada a ver com o verbo que compõe ele mesmo. Não tem a ver com o verbo, ok? Por exemplo, take it off. Take off, que seria tirar, remover alguma coisa, né? Take é pegar. Como assim? Não tem nada a ver take com pegar com remover alguma coisa, né? Então, é isso aí. O phrasal verb, né? Ele é o próprio phrasal verb e ele não tem uma tradução, o phrasal verb inteiro não tem uma tradução específica como verbo, não tem relação com o verbo, necessariamente. Ele é uma palavra nova, ele é uma palavra à parte. Ele, assim como eu expliquei no início, com vocabulário novo, a gente tem que tratar phrasal verb como vocabulário novo. Assim, quando você não sabe como é, dei o exemplo de prateleira, você não sabe o que é estante, você não sabe como é estante em inglês. Aí como é que você vai fazer? Você vai lá procurar como é estante e você vai começar a aplicar a palavra estante no seu dia a dia para você aprender o que é uma estante. Então, phrasal verb é exatamente a mesma coisa. Você tem que aprender o significado do phrasal verb e aí você tem que aplicá-lo, claro. A gente faz lista de palavras, a gente estuda dicionário, a gente estuda
outras palavras, a gente tenta fazer frases com isso, e aplicar é o melhor método para aprender vocabulário novo e phrasal verbs, porque, shockingly, it is new vocabulary, porque é vocabulário novo, ok? Very good, very good. Então por que que nós vamos falar? Se doesn't matter, se não importa, né? Por que que a gente vai falar de prepositional words e phrasal verbs? Por que que a gente vai falar de ambas essas coisas aqui? E a gente vai colocar exemplos aqui no caderno também, né? Porque existem, falando de phrasal verbs, porque existem dois grandes grupos ali de phrasal verbs. Dois grandes grupos de phrasal verbs. E a gente deu uma olhada neles, we took a look at it, in the first class that we had about phrasal verb. A gente deu uma olhadinha, então, na primeira aula sobre phrasal verbs que nós tivemos, né, no início do mês. That's right. Que seriam os phrasal verbs, which are separable and the inseparable, que seriam os phrasal verbs que poderiam ser separados, né, os separáveis, ou os inseparáveis. Existe um nome para isso? Yes, there is a name for that, and the name for that is they are transitive or intransitives. Eles são transitivos ou intransitivos. Transitivos, separados. Eu posso separar o meu phrasal verb. Por exemplo, de transitive, we have ask out. Por exemplo, ask out seria pedir pra sair com alguém, né? Tipo, convidar alguém pra sair, na verdade, sair com alguém. Oh, I can ask her out, or I can ask out that girl. Ok? Então, ask her out, or ask out that girl. Ok? Nós vamos ver uma regrinha muito importante sobre isso também. Beleza? Tá vendo que ask out, eu posso botar ask her out, separei. E eu poderia colocar ask out that girl. Ok? Então eu posso chamar pra sair aquela garota. Ok? Very good. Então, e propriamente, os intransitivos seriam aqueles que nós não poderíamos separar, que o phrasal verb ele precisa ficar junto, beleza? Mas nós vamos dar uma olhada nos exemplos right away, bem agora mesmo, ok? Então, guys, eu vou ficar aqui de olho no nosso chat, se você tiver qualquer dúvida, coloca aí pra nós, ok? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque hoje vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, beleza? Aqui, vocês vão ver, eu escrevi aqui no caderno a matéria e tudo mais, né? Coloquei ali uns exemplos de phrasal verbs e de prepositional words. E o que eu quero que vocês façam, ok? Eu quero que vocês deem uma olhada, né, nos phrasal verbs e tudo mais. E eu não escrevi nenhum exemplo. Putz, e agora? Como é que eu vou aprender isso aqui? Como é que eu vou aplicar isso daqui? Então eu quero que vocês comentem no chat o phrasal verb ou o próprio a prepositional word que vocês gostariam de um exemplo, e eu vou dar um exemplo baseado na hora, naqueles que vocês escolherem, beleza? Então deem uma olhada ali, a gente vai dar uma olhada neles, dar uma olhada no significado deles, e aqueles que vocês pedirem no chat, a gente vai colocar ali, então, um exemplo para vocês darem uma olhada, juntos, separados, ou só separados, e enfim, a gente vai dar uma olhada na matéria, beleza? Very good, guys, so let me show you, not show you my ugly face here, but let's give it a look on our notebook. That's right. Tá vendo ali, ó, que a caneta já tá preparada ali pra nós, beleza, né? Vamos dar uma melhor luminosidade aqui pra vocês. Então, guys, qualquer dúvida, vocês falem pra nós, beleza? Very good. Então, quais são regras ou coisas que nós precisamos saber about prepositional words? Sobre as palavras preposicionadas, né? Que não seriam necessariamente apenas ou solamente palavras, né? Mas prepositional words consistem em verb plus prepositions, verbos mais preposição, ok? Então, nós precisamos de um verbo mais preposição para ter uma prepositional word ou um phrasal verb, beleza? Eles são tratados da mesma forma, porque tem nomes diferentes. Claro, tem suas classificações. Por quê? Porque o verbo, ele precisa... Alguns verbos, eles precisam de uma preposição para ter sentido, ok? Qual é uma curiosidade de prepositional words que nós precisaríamos saber? Olha, tá, então é um verbo mais uma preposição, beleza. Isso até phrasal verb é, mas toda prepositional word, ela é
Inseparable. Inseparable. Coloquei aqui, sublinhei para dar uma ênfase aqui para você. Inseparable. That's right. Então, toda prepositional word, ela é inseparable. Não posso separar, eu não posso colocar nada entre o meu verbo, my verb, and my preposition. I can't have anything in there. Coisas que, diferente do nosso phrasal verbs, né? Porque em alguns phrasal verbs, quando eles são transitive, são separables, eu posso colocar um objeto entre o meu verbo e a minha preposition, right? Very good. Hello, hello everyone. Hello, Bia. Tudo bem? So, let's go for it. Let's go for it, okay? So, prepositional words, verb plus preposition, and they are inseparable. E eles são inseparáveis. Não podemos separar o verbo da própria preposição. Beleza? E aqui eu dei 4 exemplos para vocês. E aí a gente vai dar uma olhadinha nos significados deles e depois vocês podem já anotando aí no nosso chat que a gente vai fazer o exemplo com eles, ok? Perdão da caneta, ela tava falhando um pouquinho, ou é o meu jeito de escrever mesmo, né? Como eu já tinha falado para vocês antes, né? Apply for. Vamos repetir juntos? Olha ali, vamos fazer um exercise of pronunciation, ok? Vamos fazer um exercício de pronúncia, pronunciation exercise, ok? Apply for. Apply for. Ok? E este Y, como ele está aparecendo aqui no final também, né? A gente vai ler ele como um I. Apply for. E apply for nada mais é do que candidatar-se a alguma coisa. Candidatar-se. Ok? Eu vou me candidatar a alguma coisa. I'm gonna apply for it. Eu vou me candidatar àquilo, ou a isso, ou aquele. Ok? Apply for, então, take notes. Não se esqueçam de anotar, porque anotar é sempre muito importante, ok? Também faz parte do processo de aquisição. Beleza? Very good. So, apply for, candidatar-se. E, vamos ver o próximo, deal with. Deal with. Pode não parecer, mas é um TH. Lembra do exercício do TH que eu recomendei para vocês treinarem na frente do espelho? Isso aí, guys. Isso aí, vão na frente do espelho e pronunciem with. With. Se o espelho embaçar, perfeitamente. Você está fazendo isso, ó, dignamente, dignamente. Congratulations, I like it. Mas se não, vamos praticar um pouquinho mais, beleza? Deal with. E não se espantem, é realmente difícil a pronúncia do TH, porque não é uma sílaba que temos no nosso belo português, né? Então, with nós não temos. Beleza? Então, deal with seria lidar com alguma coisa, lidar com alguma coisa. É uma prepositional word, não podemos ter nada entre eles, ok? Não podemos ter um objeto, assim como podemos ter em alguns phrasal verbs, beleza? Very good. Agora, another prepositional word. Go through. Go through. Esse R ficou meio escondidinho, né? Go through. De novo, né? Como é uma prepositional word, não podemos ter nada entre o verbo e a preposição. Go through. Go through seria passar por alguma situação, passar por algo, ok? Ou também poderia ser examinar, examinar, beleza? Go through, um exemplo de go through. I'm going through a situation in my life. Eu estou passando por uma situação na minha vida. I'm going through a hard time. Eu estou passando por um tempo difícil, ok? Go through. Se nós precisarmos dizer, bah, eu passei por um tempo difícil, né? Então a gente só vai mudar o nosso verbo. Lembrem, todas as modificações que precisam, tanto para phrasal verbs quanto para prepositional words, eles sempre acontecem no verbo, sempre no verbo. Então, se eu disser, eu passei por uma situação difícil, a gente vai deixar então o nosso go no passado, que vai ser went. I went through a hard time last year. Eu passei por uma situação difícil no ano passado. Ok? We are going through a hard time right now. Nós estamos passando por uma situação difícil agora, with this pandemic thing, right? Com essa pandemia louca aqui, né? Very good. Então, todas as modificações de phrasal verb e prepositional words, a gente sempre modifica o verbo, nunca a preposição. Porque o que tu vai mudar na preposição, né? Não tem outras formas de preposição.
beleza? Mas temos outras formas do verbo, beleza? Então, go through, passar por, ok? Welcome everyone. If you had any questions, just put on the chat, ok? Se vocês tiverem qualquer pergunta, só colocar ali no chat, beleza? Very good, guys. So, and finally, get over, get over, ok? Seria se recuperar-se de algo. Seria recuperar-se ou superar algo, ok? Get over it, supera, né? Supera, pelo amor de Deus, supera. Ok? So, get over. Então, nada pode ter entre o get e o over, né? Porque é uma prepositional word e prepositional words are inseparable. Deixa eu só frisar o inseparable aqui, ok? Very good. Então, essas são prepositional words, ok? Deem uma olhada, já vão anotando aqui no chat qual seria os exemplos, ou qual seria a prepositional word dessas aqui que eu coloquei pra vocês, que vocês gostariam de um exemplo, que eu vou escrever um exemplo então na próxima página, logo após a gente ver a parte dos phrasal verbs, ok? Pode escrever agora, pode escrever depois também, a gente dá mais uma olhada aqui. Beleza, guys? Show de bola, go for it, let's do it. Vamos então continuar. Phrasal verbs. Como eu falei para vocês, existem dois grandes grupos de phrasal verbs. Existem os phrasal verbs que são transitives e intransitives, né? Vamos dar uma olhadinha então aqui. Um phrasal verbs consiste do quê, né? Consiste de um verbo mais uma partícula. Um verbo mais uma partícula. Get over. Vou botar aqui, ó. Get over. Vou botar um maisinho aqui, que daí eu faço aí um exemplo de get over. Phrasal verbs são verb plus particle. Verbo mais uma partícula. O que é essa partícula? Essa partícula pode ser prepositions or adverbs. Preposições ou advérbios, beleza? Então é isso que consiste um phrasal verbs. Verb plus particle, que é o verbo mais uma partícula. E essa partícula pode ser uma preposition ou adverb, ok? Então seria verb plus preposition or verb plus adverb. Existe alguma outra forma? Vamos ver logo em seguida na próxima página, guys. Don't run away from it. Não fujam disso, ok? Então, verbo mais uma partícula, que pode ser uma preposição ou um advérbio. E esses phrasal verbs, eles podem ser intransitive, que eu coloquei aqui para nós, ou transitive. Ok? Transitive or intransitive. Por que eu coloquei o insep aqui ou o sep aqui do lado, né? Então, intransitives é pra gente lembrar que eles são inseparáveis, inseparables, ok? Da mesma forma que o prepositional words são inseparable. O que isso significa? Significa que eu vou ter, então, um verbo mais uma preposição ou um advérbio, e entre eles eu não posso ter absolutamente nada. Não posso ter um objeto, que é o que eu colocaria aqui nos transitives. E a gente vai dar uma olhadinha logo em seguida. Beleza? Very good, very good. Coloquei alguns exemplos de intransitive phrasal verbs. Ok, coloquei aqui uns exemplos de phrasal verbs que são intransitivos, beleza? Dei um zoom aqui, vamos dar uma olhadinha em um deles. Break down. Break down. Breakdown, então, ele é um verbo um phrasal verb intransitivo, ok? Que tipo de tradução nós temos o breakdown? Se a gente for pensar break tem a ver com quebrar, mas lembrem que eu falei no início, o phrasal verb, ele não te dá pistas do que ele realmente significa, ok? Breakdown, então, break não quer dizer que eu vou estar quebrado para baixo. Com certeza não. Com certeza não significa. Phrasal verbs, eles têm uma definição própria, então é vocabulary novo, entendeu? New vocabulary, é novo vocabulário para nós. Então, breakdown significa estragar alguma coisa. Ou, entrar em crise. Eu estou entrando em crise, I'm breaking down. Pá, quantas vezes em música a gente já não ouve breakdown? Principalmente se pegar alguma banda mais emo, assim, tipo Simple Plan. Nossa, Simple Plan. Quantas vezes eu já não ouvi breakdown no Simple Plan? My God. But I love it. Mas eu gosto, eu me divirto um monte com Simple Plan. Então, breakdown. Breakdown seria estragar, ou entrar em crise, ou em colapso, né? Ok, breakdown. Ok? What else? Come back. Come back. Talvez esse já seja mais comum, a gente já tenha ouvido falar mais vezes, né? Talvez a gente já tenha usado come back nas nossas mentes, ou propriamente em palavras, né? Come back.
seria o comeback, seria nada mais do que o retornar, venha de volta, ok? De volta, né? No, not move forward, come back, retorne, né? Very good. What else? Esse aqui é super famoso, né? Tem até aquela música do Black Eyed Peas. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. Ah, todo mundo conhece. Não, talvez não todo mundo, né, pessoal? Mas das antigas vão reconhecer. Principalmente do, sei lá, do CD da Malhação Internacional, 2003, assim. Certamente vão lembrar dessa música, então. Shut up do Black Eyed Peas. Que shut up significa, né? Calha a boca, né? Fique quieto, né? Mas é já um meio mais... não tão educado de se pedir silêncio, né? Shut up significa, né? Calha a boca, né? Fique calado. De uma maneira mais agressiva, mais ríspida, né? Very good. Shut up. Shut up. Ok? Pronunciate with me, ok? Pronunciate with me. Shut up. Shut up. E esse shut vai ser bem como X, né? Shut. Shut up. Beleza? Nice, nice. Não que vocês tenham que exercitar ele, né? Porque ninguém vai querer mandar os outros calar a boca, né? Mas enfim, vão entender, vão entender. Very good. E recomendo o Shut Up, que é o nome da música do Black Eyed Peas também, pra vocês praticarem, pra vocês ouvirem, ok? Very good, very good. Grow up. Grow up. Significa crescer. Grow, you have to grow up a little bit, ok? E, de novo, né? Grow é o verbo crescer, beleza? To grow. De dar crescimento, ok? E se a gente precisar fazer qualquer modifications, we have to do on the verb. Growing up, ou grew up. Ele é um verbo... esqueci o nome. I'm sorry. Irregular. Ele é irregular verb, so his form for the past is grew. Então, a forma do passado dele é grew e não grow ed no final, né? Isso não existe, né? Porque os verbos irregulares, eles têm formas próprias para o seu passado, ok? Grew up seria, né? Cresci. Grow up, crescer. Growing up, crescendo. That's right. A tradução é do próprio phrasal verb here. E qual seria o outro que eu botei aqui pra nós? Get out. Get out. Get out. Get out of here. Saia daqui. Beleza? Very good, guys. Very good. Então, get out seria sair, né? Seria pedir pra ir embora, né? That's right. Sair. Ou espalhar-se também pode ser. É verdade. Mas, get out, sair. Ok? Very good, guys. Very good. Então, dos nossos phrasal verbs, which are intransitives. Deem uma olhada, escolham um ou alguns, enfim, cada um pode falar aquele que gostaria também. Vou dar um exemplo logo em seguida também, depois que a gente terminar aqui a parte dos phrasal verbs, beleza? E uma dica que eu tenho pra você, sim, que eu tenho pra você aqui. Uma dica para phrasal verbs intransitives. Uma dica, então, para phrasal verbs, né, que são intransitivos, ok? Reparem bem. Se eu disser, por exemplo, come back. Eu preciso dizer quem é para voltar, voltar, né? Retornar. Eu preciso dizer quem é para voltar, quem precisa retornar ou da onde essa pessoa precisa retornar, se é uma pessoa, se é alguma outra coisa, precisa retornar. Não, eu não preciso. Se eu disser come back, vocês podem entender como voltar. Então você pode dizer, eu tenho que voltar. I have to come back. Não. Ele precisa voltar. No, he has to come back. Ele tem que retornar, ele tem que voltar. Então, esta é a beleza dos phrasal verbs intransitive. O próprio phrasal verb não precisa de complemento. Se o phrasal verb não precisa de complemento, por exemplo, shut up, cala a boca. Cale o que a boca? Não precisa dizer o que cala a boca. Precisa cala a boca, né? Cala a boca, cresce, ou cresça. Ou cresci, né? Ou get out, saia, ok? Ou breakdown, o próprio breakdown, que é, estragou. Ou, alguém entrou em crise, entrei em crise, ok? Então, ou come back, ok? Come my pen back. Fica muito esquisito, né, Adriano? Come my pen back. Que esquisito, não posso colocar nada aqui entre eles, né? Não posso utilizar porque ele é intransitivo. Sei dessa regra, é intransitivo. Então, teria que ser come back,
Na verdade, não seria retornar de dar algo de volta, mas retornar de algum lugar. Por exemplo, I have to come back home. Eu tenho que retornar para casa, ok? Mas eu não posso ter nada entre o come e o back, ok? Nada, ok? Mas você pode dizer, bah, a minha caneta precisa retornar. My pen has to come back. My pen has to come back. Vou colocar um maisinho aqui pra gente fazer, então, um exemplo aqui do come back depois pra nós, mas podem escolher outro se vocês quiserem também, tá? Não tem problema. Very good. Então, qual que é a beleza dos intransitivos? A própria expressão, ela não precisa de complemento de pessoa, ou de lugar, ou de qualquer tipo. Se eu disser grow up, vocês vão entender. Vocês vão entender que é cresça. Então, se você entende a expressão por si só, sem precisar de uma pessoa, sem precisar de um lugar, sem precisar de alguma coisa, você pode ter certeza de que este phrasal verb ele é intransitivo. E o que significa intransitivo? Ele não pode ser separado, ok? Então eu não posso dizer grow something up, eu posso dizer grow up, ok? You have to grow up corn. Eu quero que você cresça, faça crescer esse milho, por exemplo, ok? Ou the corn grew up. O milho cresceu, grew up. No passado, né? Cresceu, grew up. Grow up. Vamos pronunciar junto, né? Grow up. Bem o som de O. Grow up. E grew up. Grew up. Beleza? Very good. Aqui temos uma pergunta. No passado seria o I came back. Perfect, that's right, isso aí. Porque se a gente quer deixar, então, no passado, o come back, a gente colocaria ele no came back. E lembrando, né, que o come, ele também é um verbo irregular, né, então tem sua forma própria, que na verdade é só mudar uma letra, né, em vez do O, vamos mudar pro A. Vários verbos são muito facinhos, porque às vezes ou não muda nada, ou muda a ordem das letras, ou muda uma letrinha apenas, né. Às vezes tem alguns que mudam completamente, né. Mas enfim, basicamente eles são tranquilos, é só a gente se acostumar, beleza? Very good, guys. So, these are the intransitives, que eles têm, por si só, pela própria expressão, ele já tem um significado próprio que eu não preciso de um complemento, eu já entendo ele. Então, se eu já entendo ele, eu não vou separá-lo, porque você pode cair no erro, né, de você tentar transformá-lo num transitivo. E aí a frase vai soar errado, vai parecer errado e, adivinha, vai estar errado também. Ok? Let's give it a look on the transitives. Guys, se vocês estiverem anotando, por favor, anotem, né? Essa não é uma regra, né? Mas é com certeza uma dica do teacher, ok? Que certamente ajuda, né? Se você está se esforçando, se você está estudando inglês, se você está estudando, no mínimo você precisa ter um caderno, algum material para anotação, né? Ou digitação, né? Se você está no próprio celular, pode digitar no computador também, mas anotem, ok? E se vocês quiserem algum exemplo posteriormente, a gente dá para vocês também, beleza? Very good. Transitives. Agora vamos dar uma olhada nos transitivos, beleza? Eles são um pouquinho maior o exemplo aqui, né? Os phrasal verbs, ok? Vou deixar num zoom legal aqui pra vocês, pra nós, beleza? Transitive. Então, no transitive, ele é diferente do intransitivo, né? Ele é separable, ele é separável, você pode separá-lo, ok? Como assim eu posso separá-lo, né? Nós temos um phrasal verb que é dei o exemplo antes, né? Ask out. Não parece, mas é um out isso aqui, tá? Vou deixar mais firme pra vocês aqui, ó. Ask out. Que seria convidar pra sair. Mas como assim convidar pra sair? Eu vou convidar pra sair. Fica estranho se você só falar I ask out. Tá faltando alguma coisa, né? Eu convidei pra sair. Convidou quem pra sair? Ou convidou o que pra sair? Ou o que tu fez direito, né? You asked someone out. E esse someone é nada mais do que o object. That's right. Então, ask someone out. I ask her out. Eu convidei ela para sair. Beleza? Very good. Então, ask someone out é convidar alguém para sair. Beleza? Comer fora, jantar fora, enfim. Então, ask someone out é pedir, né, para sair com alguém. Ask someone out. What else? Find
something out. Aqui eu botei meio que uma sigla de something, mas eu acho que eu fui meio infeliz, né? Eu vou fazer assim, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Something. Something. Find something out. Find. Find something out. Lembrem, né? Porque os phrasal verbs não podem ser traduzidos literalmente, né? São expressões. Então, find something out é descobrir alguma coisa. Então, você descobriu alguma coisa. Como é que ficaria? Você descobriu alguma coisa. Lembrem que find, ele é um verbo irregular também. Como é que fica o passado de find? Quero que vocês comentem ali, beleza? Então, find something out seria descobrir, find out, something. Descobrir alguma coisa. Bah, você descobriu a verdade. Eu não vou dar a resposta para vocês. Alguém vai me colocar aqui a resposta do passado de find, ok? Vamos ver se alguém lembra. Found! Perfect! Very good, que feliz que. That's right, found. I found out the truth. Or, I found the truth out. Eu descobri a verdade. Eu descobri toda a verdade. Seu malandro. Isso aí. Found something out. Very good. Very good. Vamos dar uma olhada então nos outros dois que eu coloquei aqui, né? Give something. Aqui também é outro something. Something away. Give something away. Que seria dar, doar alguma coisa. Então você deu embora, né? Você doou alguma coisa. Você doou alguma coisa. Give away é doar something. Você doou alguma coisa. I gave away. What did you give away? What did you give away? O que você deu embora, né? O que você doou, né? Então precisa de alguma coisa, precisa de um complemento, não é? Então esse complemento a gente vai colocar como um objeto no meio do nosso phrasal verb. Entre o give e o away. That's right, that's right. Nós temos alguma regra para colocar coisas aqui no meio ou coisas depois? Ah, não percam a seguir. Ok, guys? Very good. Vamos dar uma olhada então nesse último exemplo aqui. Throw something. Posso usar someone aqui também? Sim, alguns vão ficar estranhos, mas dependendo do contexto do que tu fala, sim, vai fazer muito sentido tu botar someone, ok? Throw something away. Throw something away seria jogar fora, jogar no lixo, né? Descartar alguma coisa. Então, throw something away. Descartar ou jogar fora alguma coisa, something. Posso botar someone aqui? Pode. Você vai estar descartando alguém, você vai estar jogando fora alguém, você está botando no lixo alguém. Às vezes não é literalmente, mas enfim, se é isso, né? Às vezes tem aquelas discussões de relacionamento, né? Aquelas DR, né? Oh, I feel like you're throwing me away. Eu sinto que você está me jogando para fora, me jogando fora, está me descartando, né? Então, that's right. Throw something or someone away. Posso botar someone aqui no giveaway? Sim, pode. Fica bem à vontade, né? Se fizer sentido no teu contexto, né? Tu pode give someone away. Você doou alguma coisa, alguém. Você deu alguém, existem contextos e contextos, né? Então você pode colocar something or someone. Em todos os phrasal verbs que vocês tiverem. Beleza? Very good, guys. So here are the words, the expressions here. Anotem aí qual vocês querem. Os exemplos. Beleza? Posso dar um exemplo ali de algumas dessas. Pode usar só o thing. Como assim? Throw thing away, por exemplo. Aí vai ficar um tanto esquisito. Sem o nome. Não entendi, não sei se entendi. Pode usar só o thing. Sem o nome. Tipo, eu doei uma coisa, like I gave a thing away. Sim, nesse sentido pode, né? Pra não dizer, por exemplo, I gave a shirt away, I gave a coat away. Eu doei uma camiseta, eu doei um casaco, né? Se você quer dizer eu doei uma coisa, sim, você pode. I gave a thing away. Uma coisa, embora, né? Botar aqui embaixo, né? A thing away. I gave a thing away. Eu doei uma coisa.
ok? Ou I threw a thing away. I threw a thing away. Eu joguei fora uma coisa. I give things away. Eu dou coisas fora. Eu dou coisas. Eu dou coisas. Sim, é isso que a tua frase quer dizer. I give things away. Eu dou coisas. Eu dou coisas pra pessoas, né? Eu dou embora, né? Enfim, eu dou das minhas coisas. Eu dou coisas. Eu dou coisas. Dou coisas. Às vezes é complicado de falar, né? Mas eu dou coisas. Isso aí, perfeito. Não, pode falar assim. Guys, eu tenho aprendido na minha vida como professor, assim, algumas palavras que a gente poderia tentar evitar. Não que seja proibido usar, com certeza a gente pode usar todas as palavras, a gente tem que... Ah, que bom que entendeu, que bom, isso aí, é importante isso. Se não entenderem alguma coisa, podem comentar aqui que a gente reexplica. De outra forma, usando outro exemplo, enfim. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é... Se vocês forem fazer um texto, se vocês forem falar, inclusive, ok? Porque a gente tem a tendência de ser muito preguiçoso quando a gente fala. Veja os aplicativos de banco hoje em dia. Claro, eles vêm pra facilitar a nossa vida, né? Mas por que eles vêm pra facilitar a nossa vida? Porque a gente quer comodidade, a gente quer poder pagar de casa, a gente quer poder fazer uma transferência em casa, a gente não quer ter que se locomover até o banco. Alguns anos atrás, isso nem existia, então pra nós a gente nem se importava, né? Mas agora, quanto mais simples der pra ficar a nossa vida, mais simples a gente quer que realmente a nossa vida fique. E também a gente faz isso para as línguas, entendeu? Então a gente, muitas vezes no português a gente usa coisa, a gente usa, vamos coisar aquela coisa, ou me alcança aquela coisa, entende? E aqui, coisa não nos diz absolutamente nada sobre o que a gente realmente quer dizer, inclusive quando a gente transforma coisa num verbo, né? Tipo, coisar, né? Isso com certeza, além de ser uma heresia pro português, não te diz absolutamente nada sobre nada do que tu quer fazer, né? Então nem é uma ação coisar direito, né? Vou coisar essa coisa aqui, né? Nossa, não tem coisa mais flutuante do que isso, eu nem sei quem tu é, o que tu tá falando, o que tu quer fazer, né? Então, assim, uma coisa que eu recomendo pro inglês, something that I recommend for English, ok? Tentem abolir a palavra thing do seu vocabulário, ok? Pode dizer ela? Pode, sim, não tem problema, ela existe essa palavra, né? Mas tentem não usar ela. Por quê? Porque essa é uma palavra que nos tende, né, a deixar preguiçosos. Porque daí você vai dizer, I gave a lot of things away. Eu dei um monte de coisas. Tá, mas o que tu deu? Tu não me disse nada do que tu deu. Oh, I gave books and clothes away. Eu doei roupas e livros. Agora sim, tu me explicou alguma coisa. Isso, exatamente, coisar a coisa lá do esquema. Nossa, essa palavra, ela tem que... Nossa, essa frase toda tem que estar, tipo, muito highlight, assim, na vida pra você nunca usar. Porque tu não me falou absolutamente nada do que tu quer, do que tu pretende, quem é você, de onde você vem, o que habita, em que habitat vive, o que se alimenta. Nada. Coisar a coisa lá do esquema. Nossa, perfeito esse exemplo, ok? Então, a gente tem que parar de usar algumas palavras pra deixar de ser preguiçoso mesmo no nosso português, ou tanto no nosso inglês também. A thing. Então, a thing não me diz nada sobre o que tu tá doando, sobre o que tu tá jogando fora, sobre o que tu tá me pedindo, sobre o que tu tá descobrindo, ok? Então, eu digo pra vocês, tentem abolir ela. Existem outras palavras? Sim, uma delas. Vou dar um outro exemplo aqui pra nós. Posso fazer um vídeo disso também, ok, guys? Mas é a palavra very. Very. O que very faz na nossa muito? Ele é muito, né? Cara, very só te deixa mais preguiçoso na tua vida. A coisa que eu mais falo para meus alunos e que eu tenho tentado mudar é very good. Que é muito bom, só que não é muito bom esse very good, entendeu? Very good, ou very, né, very qualquer coisa, ele intensifica um adjetivo. Ele não fala nada, ele só me intensifica um adjetivo. E o que ele vai fazer com esse adjetivo, então? Ele vai só intensificar. Por que em vez de eu botar, tipo lá, very good, eu não uso a palavra, eu risco o meu very good, né, e eu coloco excellent. Em vez de usar um adjetivo e intensificar meu adjetivo com very, por que eu não uso já um adjetivo forte, tipo excellent, tipo marvelous? Entende? Ou se em vez de botar very bad, oh, this was very bad, eu não disse, wow, this was the worst, isso foi o pior.
Então, isso além de expandir o nosso vocabulário, isso também deixa a gente ser preguiçoso de pensar, porque a gente só pensa, oh, this is very good, oh, very awesome. Oh, pode botar só awesome, né? Very good, very, tipo, awesome. Oh, this was awesome. Não very good, for awesome. Ou excellent, ok? Então, recomendo, em vez de vocês usarem um adjetivo fraco e precisar dele ser intensificado, utilizem adjetivos fortes. Excellent. Ou, I'm very sad. I'm mourning. I'm mourning, ok? Então, se vocês querem tema, vou dar tema depois pra vocês. Mas esse aqui vai ser um outro assunto pra outra aula. Ok, guys? Então, very. Tentem abolir o very e o thing do vocabulário de vocês. Beleza? Very good, se vocês... Ó, very good de novo, né? Oh, excellent. Excellent, guys. Nice one, nice one. Ó, nice também é outra. A gente pode expandir o nosso vocabulário e não ficar sempre no very, ok? Então, so, guys, give it a look on these examples here, and I'm gonna give another example for you, ok? Eu vou dar um outro exemplo pra vocês, se vocês anotarem aqui, quiserem colocar aqui qualquer um, beleza? Qual o último assunto aqui? Verbs plus adverbs plus preposition. Oh my god! Sim, nós temos phrasal verbs que eles consistem de verbo, mais advérbio e mais preposição. Os três juntos. E aqui nós temos alguns exemplos deles. Sim, são phrasal verbs, ok? Break up with. Break up with. O que seria o break up with? Seria o término de um relacionamento, né? Oh, bad. This is bad. That's right. Isso é muito bad. Break up with seria terminar com alguém, ok? Seja uma amizade, seja um namoro, seja, enfim, ok? Break up with é um término de algum relacionamento, beleza? Get away with, nós temos aquela famosa série, né? Get away with murder. That's right, é um phrasal verb. Get away with murder. Não, get away with é uma phrasal verb, é um phrasal verb, né? Get away with significa se safar, escapar de alguma coisa, se livrar de alguma coisa, ok? Então o cara se safou, alguém se safou, né? Ok, então get away with seria se safar, ok? Lembrando, podem anotar aqui qual que vocês quiserem, eu dou um exemplo aqui, faço um exemplo na hora, beleza? Watch out for! Watch out for! Watch out for significa, né? Presta atenção em algo. Fica atento a algo que vai acontecer, ou enfim, né, pra você não tropeçar, ou essas coisas, né? Watch out for. Então, cuida com alguma coisa. Cuida com alguma coisa. Beleza? And the last one that I have here, take something back from. Take something back from. Seria retornar algo, seria pedir de volta, ok? E a gente pode colocar bem aquele exemplo da caneta, né? I need to take my pen back from him. Eu preciso pegar a minha caneta de volta com ele, né? I have to take my pen. Vou botar aqui, ó, my pen. My pen. Back from him. Preciso pegar a minha caneta de volta, né? Que tá com ele, né? Então, vou pegar a minha caneta de volta com ele. Ok, guys? Ok? Então, coloquem ali os examples que vocês gostariam de ver, talvez, do verb plus preposition plus verb plus adverb plus preposition. Ok? Very good, guys. Very good. So, let's give it a look on the example that you asked before. Vamos dar uma olhada então nos exemplos que vocês pediram antes, né? Get over. Get over. Very good. Nice one. Ó, tem que mudar. É muita preguiça da minha parte falar só very good, né? Então, get over. Get over. Seria recuperar alguma coisa. E um exemplo com get away with? Of course. Vamos botar aqui. Vou primeiro dar o do get over aqui primeiro, beleza? So, que seria get over significa o recuperar ou superar alguma coisa. I have to get over him ou her. I have to get over him or her. Que significa eu tenho que superar, eu tenho que me recuperar,
Então, eu tenho que me recuperar dele ou dela. E isso vem bem ao encontro com o break up with. Pensa bem, alguém terminou o relacionamento. I broke up with her. Eu terminei com ela. So now I have to get over her. Eu tenho que, superar ela. Eu tenho que superar ela na minha vida, né? Não é que eu tenho que superar, competir com ela, né? Eu tenho que superar, eu tenho que me recuperar dela. Porque nós tivemos alguma coisa, e agora acabou, e agora eu tô me sentindo triste, e agora tá tudo ruim. Então eu tenho que superar isso, eu tenho que superar a situação. Beleza? Very good, guys. Awesome. Oh, very good de novo. Que saco, né? Existe um negócio chamado filler words, que seriam as palavras mais seguras a quais nós recorremos na vida, né? Então, o meu, nitidamente, né, é o really e é o very good também. Okay, so excellent. Now we can move forward, okay? Get away with. So, além do get away with murder, né, nós podemos dizer, he is going to get away with it without any loss. Então, he is going to get away with it without any loss. Ele irá se safar, né? Ele vai se safar do quê? Dessa situação. O it é alguma coisa, uma situação, no caso, sem nenhuma perda, ou sem quaisquer perdas. Ok? Então ele vai se safar de alguma situação, seja ele cometeu um assassinato, né? Ou ele roubou alguma coisa. Ou ele aprontou alguma coisa, sei lá, seu filho aprontou alguma coisa na escola. He's going to get away with it without any loss. Então ele vai se safar dessa situação que ele aprontou, ou que ele fez, sem nenhuma perda, sem represárias, nesse sentido, né? Sem nenhuma perda. Oh my God. Ok? He's going to get away. Ele vai se safar. Ou, posso dizer, né, também, que ele se safou, né? He got away with robbery. He got away with robbery, pode ser. Então, ele se safou do quê? Do roubo que ele fez. Robbery seria roubar, ok? Existem outros significados de roubar? Sim, tem vários sinônimos para roubar e tem, na verdade, termos jurídicos, né? Que um é furto, outro é roubo, a mão armada, outro é invasão a domicílio e assim por diante. Existem vários robberies, existem vários tipos de roubar, né? He got away with robbery. Então ele se safou de quê? De roubo. Ele se safou da pena de roubo. Então ele não foi pego, né? Ele quer dizer que ele se safou mesmo depois de ele ter roubado. He got away with robbery. Ele se safou. E olha só, em vez de eu colocar get away with, eu mudei o get pro got. Então quer dizer que isso aconteceu no passado. He got away. Ele se safou, ok? Porque o get away é se safar. Ok, guys? Nice one. Excellent. Great. Ok? Nice. So, vamos ver se a gente selecionou mais alguma aqui pra nós. Disse que eu tinha uma curiosidade pra falar pra vocês sobre os transitive, mas eu não tenho certeza se vai dar tempo, ok, guys? Então tá, vamos fazer só assim. Mais alguma dúvida, guys? Algum exemplo que vocês gostariam de ter aqui? Sejam eles com os verbos mais advérbios, mais preposition, break up with, get away with, watch out for, take something back from, ou tanto da outra página que nós vimos, os prepositional words ou do phrasal verbs, tanto intransitives quanto transitives.
Vamos dar uma olhada, então, só num exemplo aqui de transitive e intransitive. Vamos sim. Dos transitives, vamos dar um exemplo de transitive aqui. Vamos ver a pergunta aqui. Sempre quando mudar algo, o que muda é o verbo, certo? Perfeito, exatamente. Sempre o verbo que vai mudar. Você vai botar o ing nele pra dizer que é no gerúndio, né? Ele está se safando de alguma coisa. He's getting away. Muito bem. Se você quiser botar no passado, é o verbo que vai no passado. Se você quiser botar no futuro, bem, não tem nada pra mudar aqui. Você vai ter que só botar, né, o auxiliary pro futuro. Will, shall, ok? Going to. Very good, pro futuro. E, enfim, se você deixar ele na base form, você tem dando a ideia de que tá no presente, normal, enfim, né? Very good. Nice one. MTS Milani. Muito bem, muito bem. É isso aí. O Instagram é esquisito, não sei, eu acho esquisito, né? Porque não aparece o nome das pessoas, aparece só uma sigla às vezes. E às vezes aparece o nome completo da pessoa, é uma coisa esquisita pra mim. Mas é isso aí, é isso aí. Presumo que seja Matheus, mas se não for, perdão, ok? Então sempre o que muda vai ser realmente o verbo. Nunca vai mudar o preposição ou o advérbio, porque nem tem como eles mudarem. Ok? Matheus Milani, that's right! Yay, yay! Agora, né, deixa eu dar uma olhadinha só nos transitives. No transitive, que nós temos, que podemos separar, né, I'm going, vou dar um exemplo, né, I'm going to ask her out. I'm going to ask her out. Eu vou chamá-la pra sair. E olha bem, nós temos o ask out, e aqui nós temos um object, bem aqui no meio. E é o detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ok? Mas como nossa aula já está encerrando, guys, eu vou chamar a atenção nos stories dessa semana. That's right! Eu vou colocar então essa observação nos stories dessa semana para complementar a nossa aula. Então fica ligado nos stories, ok? E qualquer dúvida que vocês tenham, né, podem pedir no direct, podem nos mandar ali no direct mesmo, né, as perguntas. Vamos dar um exemplo de intransitive aqui, rapidinho. Vamos sim, dos intransitives. Come back. I traveled. Now, I have to come back. Não posso separar come back. Eu viajei. Agora, I have to come back. Eu tenho que voltar, eu tenho que retornar. Agora, depois que eu viajei, né, eu preciso retornar para minha casa. Ok? Excellent, guys, excellent. Agora eu vou criar o excellent como um filler word, né? Nice one, nice one. Então, guys, vimos hoje, né? Deixa eu aqui. Espero que vocês tenham já copiado, entendido. Qualquer exemplo que vocês precisem, vocês não tenham entendido como aplicar, por favor, além de comentar aqui, ok? Além de comentar, eu peço que vocês mandem directs pra nós. Eu quero que vocês comentem, quero que vocês... Enfim, deixa eu desligar essa luzinha aqui pra... Não preciso mais iluminar aqui. Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem falar pra nós, podem consultar com a gente, podem mandar direct, podem mandar mensagem, ok? E não se esqueça uma coisa, que se você já chegou até o final da aula, talvez porque você esteja interessado em inglês, esteja interessado na aula, ok? Eu peço então que você, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá, link na bio, porque você recebe sempre um material, um PDF, com os exemplos da aula e exemplos além da aula também, porque eu preparo toda a aula antes de dar aula e eu não dou todos os exemplos que eu dou na aula. Então, nesse material você vai receber material exclusivo, exemplos exclusivos, explicações, às vezes, que vão estar discriminadas, que eu só falei aqui, mas lá vocês vão ter por escrito, ok? Então, vocês vão estar recebendo um e-mail. E se vocês tiverem qualquer problema no recebimento do e-mail, dá uma olhada então primeiro, né, na tua caixa de spam, na tua lixeira, depois contata a gente caso você não tenha conseguido receber o e-mail, que às vezes pode acontecer, né, que a gente reprograma ali pra você estar recebendo daí o seu e-mail, ok, guys? Quaisquer dúvidas, estou aqui à disposição. Temos 30 segundos restantes. Acho que estourei o meu tempo aqui. Guys, it was a pleasure having you tonight, okay? It's always a pleasure having you here at my living room, okay? Sempre é um prazer ter vocês aqui. So, have a great night, a sweet week, and
stay tuned for our stories this week so we can explain better other things. Ok? A gente vai explicar melhor nos stories também. Bye, guys! It was a pleasure!